Oi, tudo bom? Aqui é a nossa terceira aula sobre o teatro de sombras. Se você perdeu algumas das nossas aulas, não se preocupe. O link de todas as aulas vão estar aqui embaixo na descrição. Beleza? Então vamos começar com a nossa aula com aquele aquecimento que a gente já conhece. Vou pedir para vocês ficarem em uma posição confortável. Se tiver algum barulho por aí, tenta achar um lugar que está mais silencioso, ok? Então fechem os olhos, respirem fundo e vamos colocar a imaginação para funcionar. Respirem fundo, prenda um pouquinho e solta devagar. Conforme você vai fazendo essa respiração, eu vou pedir para que vocês vão se concentrando cada vez mais. Se por acaso vocês acabarem perdendo o foco dessa concentração, não tem problema. Respira um pouquinho fundo que você consegue achar a concentração de novo. Inspira, prende um pouco e solta. Respira, prende um pouquinho e solta. Mais uma vez, respira, prende um pouquinho e solta.
Agora eu vou pedir para vocês imaginarem um lugar. Se vocês imaginarem o mesmo lugar das aulas passadas, não tem problema. A gente vai evoluindo esse pensamento e a imagem vai ficando cada vez mais clara na nossa cabeça. Então vocês imaginam um lugar que vocês quiserem. Se quiser também imaginar um outro lugar, não tem o menor problema. Eu só peço para que vocês imaginem cada detalhe que tem nesse lugar. Se ele tem uma árvore, se ele tem um armário, se ele tem uma cama. Prédio, rio, o que você quiser, esse lugar tem. Conforme você vai visualizando esse lugar, as imagens vão ficando cada vez mais fortes na sua cabeça. Com o tempo, esse lugar vai anoitecendo, mas não tem o menor problema porque nada de ruim acontece na noite nesse lugar. Então, tudo vai anoitecendo e vai ficando escuro. Você consegue ver alguma coisa nesse lugar? Se de repente um clarão lá no horizonte se acende, e aí você só consegue ver o contorno dos objetos. Como ficaria a sua casa? Como ficaria o seu armário? Como ficariam os objetos que você imaginou desse lugar? Se por acaso perder o foco, é só respirar mais fundo e se concentrar um pouquinho que essa imagem volta a ficar mais clara.
Você consegue visualizar essas imagens? Como é que elas estão ficando nessa silhueta causada pelo clarão? Com o passar do tempo vai amanhecendo nesse lugar, então tudo vai voltando a ficar claro e a gente vê as coisas perfeitamente como de dia. Aos poucos, conforme o seu tempo, você vai abrindo os olhos e voltando para a aula, ok? Agora que a gente está com a nossa cabeça e a nossa imaginação acordada, vamos recapitular o que a gente aprendeu nas aulas passadas? Na primeira aula a gente aprendeu sobre luz e sombra e como cada luz afeta cada objeto. Na nossa segunda aula a gente descobriu que na verdade o teatro de sombras é mais antigo do que a gente imagina. Ele vem desde a época do pré-história, quando os homens da caverna ainda habitavam e descobriam o fogo aqui na Terra, quando os dinossauros ainda caminhavam entre nós. E a partir dessa aula a gente fez experimentos de como o nosso corpo faz as nossas sombras e como a gente pode criar uma cena a partir disso. Então, agora que a gente já deixou bem fresquinho o que a gente aprendeu nas outras aulas, vamos continuar. Estamos na nossa terceira aula. Nessa terceira aula a gente vai aprender a fazer um teatro usando uma coisa bem interessante, que todo mundo tem em casa, eu posso apostar. E essa coisa é o papel. O papel. De uma forma simples, do jeito que vocês tiverem. E vocês têm ideia de como esse teatro com papel vai funcionar nas sombras? Alguém aí já fez esse tipo de experimento? Ou alguém já viu um vídeo assim? Comenta aqui embaixo que eu quero saber tudo o que vocês sabem. E outra coisa, não é papel para fazer dobradura ou origamis. Isso é um outro tipo de arte, que a gente pode até utilizar no nosso primeiro experimento com os objetos. Hoje a gente vai recortar o papel e fazer dele uma nova imagem. E assim a gente vai criar o nosso próprio mundo, a nossa própria história. Estão prontos? Então eu vou falar aqui uma lista de objetos que vocês vão precisar e se vocês perderem algum não tem problema, é só voltar ao vídeo ou aqui mesmo na descrição do vídeo vai estar a lista de todos os objetos que são necessários para a gente fazer essa aula, ok? Então vamos começar. Vocês vão precisar de uma caixa de papelão, pode ser uma caixa de sapato, uma caixa do tamanho que vocês tiverem. Só pede permissão para sua mãe, para o seu pai ou para o seu responsável para você poder utilizar essa caixa, porque a gente vai recortar ela. A gente também vai precisar de lápis de cor, canetinha, durex, cola, palito de churrasco ou de sorvete, uma lanterna e papel vegetal. Se você não tiver um desses objetos, não tem problema, a gente vai dar um jeitinho de conseguir fazer o teatro, ok? A primeira parte desse processo é a gente fazer o nosso palco. Vocês têm alguma ideia de como a gente vai fazer isso com esses objetos que a gente tem? Lembra da caixa que eu falei que a gente vai cortar? É com ela mesmo que a gente vai fazer o nosso palco. Pegue a caixa, corte o fundo dela e na parte oposta faça uma moldura de pelo menos 2 centímetros. Tome muito cuidado. Peça ajuda para um adulto responsável para usar a tesoura sem ponta nessa hora, ok?
cortar, a gente vai ter o corpo do nosso palco. Agora, a parte que ficou pela moldura de pelo menos 2 centímetros, a gente coloca de frente a um papel vegetal. Papel vegetal é um papel assim, meio transparente, que a gente consegue ver através dele. Isso vai ajudar bastante a gente a fazer as nossas sombras. Se você não tiver um papel assim, tenta achar um papel um pouquinho mais fino. Ou pode fazer um experimento com aquele lençol que eu falei nas outras aulas. Mas agora, se você não tiver nenhum lençol para poder usar ou papel vegetal, pode utilizar a folha em branco mesmo, tá bom? Ela só vai precisar não ter nada escrito e ser uma folha assim, limpinha, limpinha. Agora que a gente sabe o que é papel vegetal ou outras telas que a gente pode colocar, pega a cola, pode ser bastão ou líquida, mas se for líquida, cuidado para não colocar muito e lembre de espalhar bem, para o acabamento ficar melhor. E aí você vai pegar o seu papel vegetal e vai colar na parte interna da caixa. Deixe secar com os livros dentro para fazer um peso e garantir que o nosso papel colhe direitinho e não fique enrugado. palco tá ali, pensando na vida, ficando pronto pra gente, que tal a gente fazer os personagens e objetos que a gente vai usar na nossa peça? Agora você pega o papel sulfite e vamos desenhar. Com o papel você pode desenhar o que você quiser, mas lembre de fazer ele de um tamanho que caiba dentro da caixa e que dê pra ver. Não pode ficar nem muito pequeno e nem muito grande. Não precisa colocar muitos detalhes, isso acaba até atrapalhando a gente na hora de fazer uma cena de teatro das sombras, você sabia? Faça só o principal, só o contorninho do corpo, que nem a tatuagem que eu mostrei aquele dia. Se você tiver alguma dúvida de como fazer isso, pode pausar o vídeo, ir no Google e pesquisar imagens para teatro de sombras, ou também procurar por silhueta. Assim vai ter um monte de imagem bacana para te ajudar. E é claro, pode me mandar a tua dúvida também que eu vou responder.
mas eu não quero desenhar, eu posso só pegar uma imagem da internet e recortar? Pode, mas você está perdendo a parte mais legal dessa criação toda e também está fazendo com que a sua imaginação não funcione direito. Mas, se você quiser, pode pegar a imagem da internet sim e recortar. Ai, mas eu não sei desenhar. Nunca fale que você não consegue fazer alguma coisa, ok? A gente só precisa tentar e com a prática a gente vai conseguir fazer o que a gente quiser. A gente tem que treinar muito para conseguir o que a gente quer fazer. A prática vai trazer a nossa perfeição. Uma dica que eu dou então é você pegar essa imagem da internet e contornar ela num papel. E aí você está desenhando, só que com um pouquinho de ajuda. Você fazendo os traços. Isso vai fazer com que a sua mão treine esses movimentos. E com o tempo você vai tentando fazer os traços desse desenho sem a ajuda dele atrás. E assim você vai treinando para fazer uns desenhos cada vez melhores e mais diferentes e legais. Depois de fazer o contorno do nosso desenho, a gente agora vai pintar ele todinho de preto. Isso vai deixar com que ele fique mais realçado, a gente consiga ver melhor ele através das sombras. Depois que os nossos personagens e objetos de cena estiverem prontinhos, a gente pega um palito de churrasco ou de sorvete e com um durex ou até mesmo a cola, a gente coloca atrás de um desses desenhos. Se precisar, para os palitos não ficarem muito grandes e difícil de mexer, dá uma cortadinha nele, sempre pedindo ajuda para um adulto responsável nessas horas.
Depois de tudo isso feito, é só pegar o nosso palco, os nossos personagens e criar a nossa cena. Você pega uma lanterna, coloca atrás desse palco e tá pronto. É só você se divertir. Outra coisa que você pode também fazer é decorar esse seu palco do jeito que você quiser. Você pode fazer uma moldura nesse palco, desenhos nele. O importante é deixar a sua imaginação brilhar nessa hora e deixar esse palco mais do seu jeitinho ainda. O importante é se divertir nessa hora. E enquanto vocês estão fazendo essa criação, filma um pouquinho do processo e manda pra mim também para ver como vocês estão se saindo. Se vocês tiverem algum problema, alguma dificuldade, ou o que você mais achou de interessante nesse processo de criação desse teatro, manda pra mim que eu quero saber tudinho pra ajudar vocês nas próximas aulas. Depois de todo esse processo que a gente tem o nosso super palco e os nossos super personagens, a gente cria a nossa história. Esses personagens você pode pegar de uma história que já existe, de um filme que já exista, de desenhos, de novelas, ou você pode criar novos personagens. Deixa a sua imaginação mandar. É a sua história que você tá contando. E aí, vocês gravam pra mim um pouquinho dessa cena que vocês acabaram de fazer, e aí mandem pra mim, por favor, que eu tô muito curiosa pra ver tudo que vocês aprontaram aí na casa de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida e precisarem de alguma referência, é só jogar no Google que lá tem bastante coisa que pode ajudar a gente. Ou me manda um e-mail que eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês. E também tem os seus colegas, cada um pode ajudar um ou outro a aprender melhor e crescer junto. Também pode ver esse vídeo quantas vezes for preciso para aprender a fazer esse tipo de teatro usando papel, caixas e muita imaginação. Mas lembre, pegar referência não é copiar. Eu quero o seu jeitinho na sua peça, beleza? E não se sinta inferior ou superior a ninguém. Todo mundo aqui tá aprendendo juntinho e crescendo junto. Essa é a aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula.